Mas, Trajano, e o Estevão? Qual o saldo no final? Última aparição dele no Palmeiras. O cara faz um golaço. Foi boa, ele fez um gol Extraordinário. É. Aliás, havia uma expectativa enorme em relação à atuação dele. Como é que ele ia se comportar no jogo de despedida? Exatamente contra o time que o contratou. Né? Ficou um dos assuntos pré-jogo, né? E ele foi bem. Ele não foi bem durante o Mundial. Mas nesse jogo até que eu achei que ele teve um bom comportamento. Pergunte para Ledinha, Danilo, ouça isto. Pergunte para Ledinha, você que a conhece tão bem há tanto tempo. Estou lá em cima, vendo o jogo do Palmeiras, o Estevão fez o gol, eu levanto, gol! Comemorou. E ela lá de baixo disse, gol do Chelsea? Eu falei, não, o Estevão empatou o jogo. Tá vendo? Porque, e olha, eu torci para que esse menino virasse o jogo. Porque ia ser assim, uma coroação. Já imaginou? Se ele elimina o Chelsea, quer dizer, Agora, matava essa coisa, esse cara não faz gol em jogo decisivo, e continuaria pelo menos mais um jogo no Palmeiras, né? Agora eu quero mudar o que eu falei no programa passado, que teve um amigo nosso aí que se manifestou dizendo que o número de secadores tinha, aumentou no Magazine Luiza, sei lá o quê, né? E eu disse, não, eu acredito que os torcedores dos outros times estão torcendo. Foguete no gol do Chelsea. O que teve gente comemorando a eliminação do Palmeiras. Os secadores funcionaram e estavam escondidos até a hora que o Palmeiras caiu, aí comemoraram. Secadores mundial. Pra ser justo, tava todo mundo apavorado, quem não é palmeirense. E quando o Chelsea fez o gol, ufa. Eu achava que não, o meu termômetro, a fim de falar com um ou com o outro, não, vamos lá. Mas na hora que acabou... E tem a história que o Abel pode pedir música no Fantástico, né? Também, 3 vezes? Mauro, eu tava falando do Estevão, né? Fez um golaço e tal, mas teve uma questão fora de campo, que se estende não só ao Estevão, mas também ao Abel... E também um pouco aquela entrevista? Trabalho da imprensa. Ele foi perguntado, foi uma pergunta ali que foi feita por ele, pelo Facincani, inclusive. E ele meio que deu uma risadinha, meio riu com o Abel, os dois riram e ele devolveu a pergunta e tal. Você queria falar sobre isso, a gente conversou um pouco já. Eu acho que ele foi muito infeliz ali, foi muito mal, porque o repórter nem sabia que era o Facincani. O Facincani fez, então, uma pergunta que acho que muitos torcedores fizeram. Então, o que faltou? O que poderia ser feito a mais para que o Palmeiras saísse com a classificação? Eu acho que poderia ser feita muita coisa, né? Porque o time não jogou bem. Poderia ter jogado bem. De que maneira? E aí veio essa resposta dele, depois alguns risos ali junto com o técnico. Eu vi muitos torcedores do Palmeiras na rede social bem incomodados com isso, e acho que com razão, porque o torcedor ele estava ali magoado, chateado. A derrota acabou de acontecer. E por mais que o time tenha jogado mal, quando tá 1-1, o cara tem esperança, né, gente? O torcedor, o cara tá ali, pô, vai que a gente ganha nos pênaltis, acontece alguma coisa, vai que o Estevão tira o Coelho da cartola, aí o segundo, mais um, né? Aí o Coelho que ele tira uma resposta dessas. Agora, eu acho também, assim, ó, que fica até uma observação, que eu acho que o repórter indo para a coletiva, ele já deveria ir preparado, qualquer um de nós. Se o cara devolver a pergunta com uma outra pergunta, amigo, eu estou aqui como entrevistador, eu pergunto, você está aqui como entrevistado, você responde. Se você não for capaz de responder a minha pergunta, ok, não responde. Mas eu não estou aqui para responder seus questionamentos, ao contrário, porque virou mania, virou moda isso aí. O Zubeldia fez isso, né, recentemente no São Paulo, outros técnicos gostam de fazer isso. E até jogador agora fazendo isso. Eu acho que não é por aí. E ele deveria ser até mais orientado nesse sentido. Estevão, você está ali para responder, não para fazer pergunta para o repórter. Aí tem torcedor que fala, não, mas tem que se estabelecer um debate. Não é debate aqui, ali não tem debate. Sabe por que não tem debate, amigo torcedor? Porque o microfone está com o repórter, aí ele faz a pergunta. Aí vai para o jogador, para o técnico, para o entrevistado. E logo depois que ele faz a pergunta, né, nesse caso o microfone ficou ainda com o Facincani porque não houve tempo ainda. Mas geralmente o que acontece? O microfone já vai para a mão de uma pessoa que fica ali entregando o microfone para quem é o próximo a perguntar, e você não tem réplica. Só quem tem a palavra é o entrevistado. Então não tem debate. Não é o ambiente do debate, é de entrevista. Debate é debate, entrevista é entrevista. Ponto. E mesmo que quisessem fabricar um debate ali, como é que você debate com um cara com o microfone e o outro sem? Não tem sentido, não faz sentido nenhum. Então, acho que todos os colegas deveriam já ir para uma coletiva pensando assim: se me fizer uma pergunta
como resposta, entre aspas, a meu questionamento, eu vou dizer, não, eu estou aqui não para responder, eu estou aqui para perguntar. Quem está aqui para responder é você. Se você não é capaz de responder, o torcedor que te... Porque é o seguinte, quem está perguntando é o jornalista, porque o torcedor quer saber. E a pergunta do Facincani não era uma pergunta inadequada, era uma pergunta que fazia sentido no contexto. O que mais poderia ter sido feito? Ele poderia falar qualquer coisa. Aí é com ele a resposta. E os dois riram ali, se entreolhando e tudo. Foi um negócio muito constrangedor, achei muito mal, muito mal. Acho que o palmeirense que ficou chateado com isso tem todo motivo para ficar chateado, que foi num momento de profunda decepção. Porque o Fluminense avança. Se o Fluminense avança, gente, o Palmeirense pensa o quê? Cara, a gente vai avançar também. E se a gente bater de frente com o Fluminense, dá para ganhar. Se dá para ganhar, a gente pode estar na final. Se a gente está na final, tudo pode acontecer. Alimenta, por mais difícil que possa ser, alimenta uma esperança, que é uma esperança hoje tricolor. O que pensa o torcedor do Fluminense? Eu estou a um jogo. É contra o Chelsea. Palmeiras perdeu, mas o Flamengo venceu. Se o Flamengo venceu, eu também posso vencer. Se for o PSG na final, se o Botafogo vencer, eu também posso ganhar do PSG. Eu posso ser campeão do mundo. É isso. Então o Palmeirense vivia esse momento. Né? Como dizem os argentinos, estava ilusionado, né? Esperançoso, acreditando muito que poderia acontecer aquilo que ele sonha há tanto tempo, tanto fala sobre isso, essa questão do Mundial. E, de repente, vem a derrota. Numa falha de um goleiro histórico do clube. Né? Um gol que teve uma bela dose de azar também, embora tenha jogado mal. Aí vem uma entrevista coletiva com risos. Aquela pergunta que eu faço, tá rindo do quê? É que nem aquele cara que quando o time está perdendo, o telão focaliza, né? E o cara está dançando e rindo ali, está tomando um coco e o cara está rindo. Está rindo do quê, amigo? Só porque te focalizaram no telão? Isso é um negócio que eu nunca vou entender. Não entendi a risadinha da dupla ali. Não deu para entender. Um registro histórico que lembra o nosso saudoso Fernando Caetano, repórter que trabalhou muito tempo na ESPN, no Fox. Uma vez o Luxemburgo tentou devolver para ele também. Uma pergunta. Ele falou, eu não consegui imitar o Fernando Caetano, tinha uma língua preta, ele falou, faz o seu que eu faço o meu, tá? Essa foi. Você lembra disso? Então, é exatamente isso. Eu fiz isso com o Fernando Henrique Cardoso, presidente da República. Eu fiz uma pergunta para ele, ele falou assim, o que você acha? Eu falei, presidente, desculpa, o senhor é o entrevistado, não eu. É óbvio. Sim. Eu não acho nada. Eu estou perguntando. Eu estou perguntando por isso também. E a minha opinião não tem a menor importância. Isso não caiu muito bem, ô Danilo, pelo menos pelo que eu vi aí em redes sociais. Eu não sei se teve alguma coisa a mais, mas teve muito palmeirense reclamando. Pô, os caras estão rindo aí que o time caiu fora. Foi ruim. O problema de rede social é que eu acho que no final a risada do Estevão, esse jeito que ele reagiu, é justamente uma reação acumulada depois do que acontece com ele nas redes sociais. O Estevão teve que fechar o Instagram esses tempos, não vou me lembrar por qual episódio. Foi quando ele disse que estava com dificuldade de se concentrar no Palmeiras porque já tinha fechado com o Chelsea. Eu mesmo disse que a partir do momento que o jogador admite, o técnico deveria repensar se ele deve continuar no time, se isso está atrapalhando o desempenho do time, mas é algo absolutamente compreensível para um moleque de 18 anos que tem todas as dificuldades que a gente já sabe da carreira e tudo mais. Então, a rede social, eu acho que ela potencializa esse tipo de reação, esse tipo de ódio, e um garoto de 18 anos, ele não tem um preparo perfeito para lidar com tudo isso, embora ele tenha que se preparar para tudo isso o mais rápido possível, né? Vai ganhar milhões, a vida dele vai ser essa o tempo inteiro, mas como eu sempre gosto de ponderar, quando chega esse momento é sempre difícil para reagir. E aí eu vi uma outra explicação também, eu vou pedir perdão, porque eu acho que é do Bruno Formiga, mas eu não tenho certeza, nas redes sociais, falando sobre a reação de cada um e que muitas vezes o cara que está nervoso, tímido e acuado, ele reage rindo. Então, eu não consigo entrar na onda das redes sociais, eu respeito a opinião de cada um aqui, se cada um não gostou, não tem problema nenhum. Agora, esse barulho de rede social eu não entro, e eu acho que no final foi algo assim, não gostei da postura de devolver a pergunta também, até porque a gente não tem o microfone para poder retrucar. Então, nesse ponto eu concordo, mas a risada eu não vejo como uma questão de desrespeito necessariamente, Tironi.